gravar. Vocês devem estar recebendo uma mensagem, essa reunião está sendo gravada. Sim, ok. Mas não, se vocês se sentirem sem, não vai estar sendo exposto as fotos de vocês, as imagens de vocês, tá? Mas se alguém quiser fechar a câmera por questão disso, fiquem à vontade. No finalzinho, a gente vai pedir para vocês uma oportunidade de vocês abrirem a câmera para poder fazer uma foto geral com a galera. E, primeiramente, acho que agradecer a todo mundo que está participando aqui. O Café Virtual foi criado por brasileiros para ajudar a comunidade brasileira. E é essa a nossa ideia de estar aqui para nos ajudar nesse processo. E cada mês nós temos eventos diferentes, nós trazemos pessoas diferentes para compartilhar um pouco dessa experiência. E lembrando que as pessoas que trabalham no Café Virtual e os convidados, eles não são pagos, não existe nenhum vínculo financeiro, é tudo pro bono, é tudo pelo prazer de estar ajudando a comunidade brasileira. Então, Bruno, muito obrigado por estar aqui nesse momento, por ter se organizado, se preparado. A gente sabe que no momento é tudo muito corrido e sempre estaria descansando, estaria cuidando de você, você decidiu estar compartilhando com a gente. Então, muito obrigado em nome do Café Virtual por estar fazendo isso hoje. Obrigado a vocês pelo convite. E estou ansioso aí para, né, passar um pouquinho do conhecimento, das experiências. Eu acredito que esse é o principal foco e, claro, tentar deixar um pouco aí também do espaço para as perguntas e que a gente se completando, né, com perguntas, a gente sempre aprende juntos. Aí. Certinho, muito obrigado. E o tema de hoje que o Bruno vai estar trazendo são oportunidades do setor de indústria farmacêutica na Irlanda. E começando isso, nada melhor do que apresentarmos o Bruno. O Bruno, ele é Talent Acquisition Partner, que vai ser uma coisa bem interessante. O que é um Talent Acquisition Partner? A gente vai ter uma das perguntas que a gente está perguntando para o Bruno, na Viatris Global Healthcare Company. E assim, esse healthcare que você trabalha é healthcare de healthcare assistance ou que tipo de healthcare é esse? Também uma boa pergunta para o Bruno. E o Bruno, ele é administrador de empresas pela FEI de São Paulo, especialista em gestão estratégica de pessoas pela Universidade Mackenzie, NCIPD World em Coach, Consulting e Mentoring. O Bruno é praticamente uma pessoa maravilhosa, de uma energia muito grande, e essa pessoa que trouxe para a gente toda essa alegria dele. O Bruno é um dos criadores do Grupo Brasileiro de Recursos Humanos que a gente tem aqui na Irlanda, que também é um grupo que se ajuda bastante, que faz muitos eventos legais. E nós vamos estar trabalhando alguns tópicos hoje ao decorrer do dia, que são os nossos tópicos de hoje, e nós vamos ter espaço para perguntas e respostas, para a participação de todos. E a minha primeira pergunta para o Bruno é: quem é o Bruno? Da onde surgiu o Bruno? Como o Bruno Uhum. está aqui? O que o Bruno tem feito da vida dele? Ok, vamos lá, vamos começar. Então, quem é o Bruno? Obrigado, Juraci, por dar aí um overview dos meus títulos, dos meus achievements na minha carreira. Como você disse, eu sou administrador de formação também, e eu entrei no mundo de RH, assim, depois de 6 meses começando a trabalhar na área financeira, eu me descobri na parte de RH e eu fiz um crescimento na minha carreira, desde da área mais folha de pagamento, até fazer uma mudança para serviços compartilhados, e aí eu mudei para a parte de business, e eu participei em alguns mercados, bem diferentes na minha experiência, então eu comecei com a parte financeira, de banco, depois eu mudei para a parte de contact center, então é uma ótima escola, eu sempre falo que ali foi realmente o kick para mim em relação a organização, time frame, esses são o tipo de coisa que eu aprendi muito com a Contax, que, se eu não me engano, agora não se chama Contax, mas mudaram de nome com a mudança. Depois disso, eu mudei para a Editora Abril, onde eu trabalhei lá por quase 3 anos, e eu trabalhava nos serviços compartilhados do Grupo Abril, então mais de 13, 14 empresas que estavam dentro do grupo, entre revistas, entre televisão, entre vários modelos, e aquilo também foi uma ótima experiência para ter um view de negócio, porque
imagina, eu tinha mais de 9 sindicatos para olhar, então 9 convenções. Para quem é de RH, e tiver aí no grupo, talvez vai ter uma ideia sobre isso, mas aquilo sempre me motivou muito, ver na parte mais de números, e eu sempre queria ter essa interação com as pessoas. Eu tinha muito mais interação no final da experiência das pessoas, quando eu ia homologar, na saída, então eu tinha a experiência final, e foi quando eu consegui fazer uma migração para a parte, de business partner, virei generalista na BR Malls, que é uma administradora de shopping centers, a maior da América Latina, e lá eu fiz bem a minha carreira muito mais na parte de business partner. Até que, né, 2015, recessão, toda aquela crise econômica do Brasil, foi um momento que eu tive esse acordo com a empresa, e aí eu falei assim: bom, agora é o momento, ou eu vou, explorar o mundo e ter a oportunidade morar fora. Eu já tinha morado, não morado, eu fiz um intercâmbio, um intensivão, de 1 mês no Canadá, me ajudou bastante também com o inglês, e aí eu falei assim: não, eu quero ter uma qualificação na minha área, mas numa língua inglesa, e foi o foco que me trouxe para cá, para a Irlanda, quase 5 anos atrás. Então, assim, já tem um tempinho que eu estou aqui, construindo o meu caminho, e fiz inglês como muitos de todos nós, chega aqui, vai fazer o inglês, enfim, mesmo eu fazendo inglês desde quando eu tinha 10 anos de idade, eu ainda entrei no Upper Intermediate aqui e ainda fui crescendo, tirei certificação e aí depois consegui, dar entrada no meu CIPD. Para quem não é de RH, CIPD é uma certificação que, eh eh, a como se fosse no Brasil você ter o CREA, ou você ter, dependendo da atividade que você faz, o psicólogo ou médico, seria uma certificação. Aqui para a área de RH você consegue ter essa certificação. E foi essencial para mim, ter ganho, ter feito esse curso, e ter completado. Eh, eu falo para o pessoal, principalmente mais da parte administrativa, eu não sei muito bem quem é o público que a gente está aqui atendendo hoje, então eu quero dar uma visão geral, dos processos e das coisas que eu estou incluso, por aqui, mas eu sempre digo, quem é da parte administrativa e está querendo vagas muito mais nesse sentido, gente, vale muito ir atrás de um curso, porque a competição é grande. Então, assim, eu não vou mentir para vocês, e isso não é só na área financeira, na área farmacêutica, tenho colegas, até a Camila, já tivemos aí, um bom papinho também, eh, com os outros recruiters. O mercado ele está muito ativo, então o que que a gente vai fazer de diferente, entendeu? O que que a gente traz, de diferente? Dizer que a nossa experiência do Brasil não vale nada é um pouquinho hard, mas tem um fundinho de verdade. Então eu sempre falo para o pessoal, às vezes dá aquele passo para trás, para mais lá na frente você conseguir dar os 3, 5 para frente. E que nem o Juracy disse, eu falo demais. Já se passaram aí mais de 5 minutos para dizer quem eu sou, mas eu espero que eu tenha dado, um brief, da minha carreira, até que, eu trabalhei em café, como muitos aqui também fazem outros tipos de trabalho, até que eu consegui, um trabalho temporário, de verão, por causa do curso que eu estava fazendo na NCI, e fazendo contatos, eu consegui uma vaga de Team Leader, numa empresa de contact center, que é muito engraçado, que foi aonde eu comecei também o meu RH. Então eu falei assim: "Nossa, parece que eu estou começando tudo de novo". Começando do Eh, zero. repetindo exatamente os passos que eu fiz mais de 10 anos atrás. E aí, eh,
Foram por 3 meses, não tinham era só um trabalho mesmo bem na realidade, assim, eu tive envolvimento com suporte com um business partner, e aí é aquilo, a gente tem que tomar sempre ter a atitude de buscar sempre mais e mostrar sempre mais. Eu acho que isso é um dos uns tips que eu dou para o pessoal. A gente tem o job description e a gente sabe que lá no Brasil, já tem muito essa mentalidade de fazer mais, mas aqui, principalmente no começo, é muito bom e se você está querendo se mostrar, então, eh, você tem que se provar. Eu não vou mentir para vocês, é a minha experiência, não estou dizendo que é de todo mundo, tem gente que é diferente, tem gente que vai ser mais fácil, vai ter gente que ainda vai ser mais difícil do que foi o meu, mas assim, só compartilhando com vocês o que eu passei. Tendo aquela experiência de 3 meses e a referência foi o que me fez também conquistar a vaga onde eu estou até hoje. Eu vou completar 3 anos na Viatriz, e eu venho do antigo legacy da Mylan, então a Mylan foi uma das maiores, companhias de genéricos no mundo, presente em mais de 165 países. E e aí desde do mês de novembro do ano passado, a Mylan se juntou com um braço da Pfizer que se chama Upjohn e criaram, essa empresa na qual eu estou hoje, que é a Viatris. Então só para ter, um entendimento. Eh, de novo, gente, se eu estiver falando muito, Juracy vai me Não, pausando aí, tranquilo, Bruno. E vai só uma controlando pergunta, o Bruno. tempo. Explica pra gente, principalmente o pessoal que é de RH e tudo mais, o que é um Talent Acquisition Partner? O que o É, Talent Acquisition Partner que o Talent Acquisition não faz? é. O Talent Acquisition Partner, ele é uma pessoa que não desmerecendo o recrutador, recrutamento, agência, também tem muitas das atividades de criar, um pipeline, mas vai um pouquinho mais além. É você ter um entendimento também do lado do business, da empresa, da cultura, dos valores, vender aquela marca para candidatos externos e trabalhar com os candidatos internos também. Então, assim, eh, dentro da estrutura de talent acquisition, você vai ter, vamos lá, começar da parte do sourcer, do administrativo, depois passa para o sourcer, para nível de especialista, o partner é aquele que vai estar lidando com todo o processo. Aqui eles falam end-to-end. É até um pouquinho estranho, porque eles não falam começo, fim, eles falam fim to fim. Então, do fim ao fim. Eh, Cabe ao Talent Acquisition Partner, lidar com os gerentes, fazer todo o entendimento do que está sendo buscado para aquela equipe, rever alguns processos em conjunto com o RH. Então, assim, a gente tem um trabalho muito próximo com os 2 lados. Então, o cliente final, que é interno, que é o gerente, mas também vendo sobre uma perspectiva do business. Eh, Desculpa se não é muito claro, mas pensa o seguinte, como o RH, para quem é de RH aqui também vai entender isso, eu não estou ali para prestar um serviço, eu estou ali como um parceiro. Então, assim, essa vai ser um pouquinho da diferença como o recrutador. O recrutador está ali para pegar a vaga, procurar e fechar aquilo. Hum, o foco do partner vai um pouquinho além disso. Eu estou ali para realmente, às vezes, parar e falar: "Isso que você está buscando não está alinhado com o que a companhia tá buscando", ou "A gente precisa mudar isso aqui, porque não está dando certo, o que que a gente vai fazer de diferente?". Então, o meu papel ali é de parceiro. Então, esse que é a tradução pura da minha posição é ser um parceiro, mas eu não tô ali como sabe, de pegar a vaga e só fechar ela, não, vai um pouquinho mais o escopo. Espero que eu É tenha como dado. se fosse um headhunter igual no Brasil que nós temos, né? Que É, ele é procura uma pessoa para lapidar, para focado naquilo que a empresa deseja.
O headhunter, ele está muito associado também com a agência no sentido de você cria aquele pool de pessoas que você acredita que é muito bom, e que vai servir para o mercado em certas empresas. O Talent Acquisition Partner vai estar vendo especificamente mais para aquele business, para aquela vaga, para aquela área, para aquele departamento, para aquele vertical, ele chama aqui, né, do negócio, mas não é só buscar o pessoal de fora, é analisar o que que a gente tem dentro, como que a gente está usando os resources que a gente também já tem. Então, assim, é um mix. Não, o Headhunter teria o mindset é parecido, mas não tem ainda o nível, a integração de entender qual que é o foco do business, por exemplo. E aí alinhar tudo, com os candidatos externos e internos, de acordo com o que o business está buscando. Por isso que, assim, eu sempre falo, para o pessoal, até quando você vê salários, essas coisas, aqui eles apresentam a área de talent acquisition separado de RH. Eu, particularmente, não enxergo isso como separado de RH. A gente é tudo da parte de uma mesma umbrella, mas vai ter uma interação, por incrível que pareça, muito mais perto com Comp and Ben, com benefícios, salários e benefícios. Desculpa se sumir aí, mas é um bom momento também para a Hum. gente praticar o inglês e os termos como que se usam aqui. Eh, por exemplo, na minha empresa, a minha chefe, ela é a chefe da área de talentos e de Comp and Ben, porque é justamente isso, vai do estudo de mercado, vai de entender o que que a gente vai trazer também para o negócio, eh, vai além só do job briefing, entrevista, fechou e acabou. Não, a gente tem muitas outras coisas, a parte de branding, review, influenciar nas metas da empresa também. Esse é um pouquinho aí do que eu faço. Muito bem, isso tá vendo, o Bruno não é bombril, mas tem 1001 utilidades. E Bruno, pois tudo isso já passou da questão do end-to-end, do recruitment process, dessa visão de recrutamento, dessa ideia. E aí vem a pergunta, é o que você faz no seu dia a dia, você ajuda pessoas a buscarem vagas de trabalho dentro da indústria farmacêutica. E a melhor forma de perguntar é, você falou que tem que ter um pouquinho de dar um passo para trás, para dar 3 ou 5 passos para frente, a gente tem que fazer alguns cursos, algumas coisas. Mas a pergunta é, como aplicar para empregos na área de indústria farmacêutica aqui na Irlanda? Qual seria a sua Isso. ideia para poder fazer uma aplicação perfeita que vai me gerar uma entrevista? Qual seria o seu Então, conselho? É, aí eu quero também deixar bem amplo, porque isso também varia bastante. Vou tentar dar um pouquinho da ideia do que é a indústria farmacêutica. Para aqueles que já estão vindo da indústria farmacêutica do Brasil, talvez seja um pouquinho mais fácil. Eu aqui na Irlanda, eu tenho mais interação com a parte operacional, então as manufaturas. Então, a gente tem 6 fábricas aqui na Irlanda. Então, quando se trata do nível de operação, vai ter algumas atividades que eu não tenho tanta interação assim, porque isso é feito em outras partes, em outros locais do mundo. E isso que é uma parte interessante da área farmacêutica. A gente acha que, às vezes, ou é comprar o produto, fazer o remédio e já vender. Adoraria que fosse só isso. Não, tem muitas outras coisas aí, porque para você ter, um produto na prateleira, tem muitos processos, você tem que ter tudo, seguindo regras, de órgãos, eh eh, como o FDA, como aqui na Irlanda você tem o HPRA. Então, assim, você tem no Brasil a gente tem a Anvisa, então, assim, é um pouquinho trabalhoso. E então, assim, eu vou poder responder já adiantando também para o pessoal, que a minha bagagem aqui, como vocês podem ver, eu
passei por área de serviços, banco, eu tive bem variável aí no meu currículo. Eu tenho uma perspectiva muito maior aqui na Irlanda, na parte de manufatura. A gente tem um escritório global aqui, eu perdi o início. Eu trabalho na Viatriz, Juliana, essa é a empresa onde eu estou. Eu vou mostrar depois no final também os meus contatos, e aí vou adorar receber vocês me adicionando lá no LinkedIn, e a gente pode, né, marcar mais bate-papo aí também. Desculpa, só voltando aqui. Então, Show. aqui eu estava comentando que eu tenho um escritório global, eles falam, né, Dublin Hub, onde eu vou ter algumas áreas que fazem um review das atividades a nível regional e global. Então, supply chain, por exemplo, é uma área que a gente tem aqui que ver numa parte regional, Europa, Índia, então assim, é bem grande. Eu vou ter uma área de qualidade que também verifica num aspecto global. A empresa onde eu estou, um dos cores e agora é um dos focos que eles estão buscando é na área de biosimilars, então a gente também tem isso aqui. Mas tirando essa parte do escritório, aonde tem uma visão um pouquinho mais global, o que eu tenho mais envolvimento é na parte de manufatura. E aí a gente vai ter estruturas como eh, vamos lá, vamos começar do momento que chega, né, o material, então vai ter a área de supply chain, vou dar só o nome dos grandes verticais, e aí aquilo vai para a parte de manufatura, que vai ter um trabalho muito grande com a parte de qualidade, e aí qualidade, você abre o guarda-chuva para quality control, quality assurance, e se muitos de vocês me perguntarem: "Ai, Bruno, como que era esse nome lá no Brasil?". Eu confesso para vocês que eu tenho um pouquinho de struggle quando alguém vem: "Ah, porque eu fazia essa atividade assim, assim, assim". Eu preciso entender o que que você fazia no Brasil para poder tentar te encaixar numa manufatura, mas tentando, tentando reduzir aí um pouquinho, e voltando, você tem a área de qualidade, você tem, a área técnica, engenharia, eh, você vai ter quando se trata se você tem a parte de packaging, vai ter isso também tem uma grande relevância, é uma parte separada também, você vai ter a área de desenvolvimento. Então, assim, é bem complexo e, por incrível que pareça, quando se trata em número de pessoas, não é tanto assim para você fazer, por exemplo, bilhões de remédios. Por exemplo, eu entrei na manufatura de ouro solidoso. Eu fui RH Advisor, e lá a gente estava em torno um headcount de 300 pessoas, 350, e a gente produzia em torno de 4 a gente tinha capacidade para produzir 4 bilhões de cápsulas e tablets. Então, assim, é muito. E a gente estava falando só de 350 pessoas. Então, tem tecnologia, tem muito mais essa parte do maquinário, automação, isso vem muito mais também com o desenvolvimento da tecnologia no mundo. E então, assim, eu só estou dando um exemplo e estou indo aí numa área aqui e acolá. Eu estou vendo que está chegando algumas questões no chat. Acho que eu vou deixar para dar uma lida junto com vocês depois no final, Isso. tá bom? E mas respondendo a pergunta, como aplicar na área? Eh, eu sempre falo primeiro para as pessoas, para quem já está vindo com experiência do Brasil: "Gente, lê artigo, procura, ver material em inglês na tua área.
Então, assim, principalmente tem muito cientista, tem muita gente químico que já trabalhava como isso no Brasil, por exemplo. Você precisa ver como que é aqueles termos, como que eram as coisas que você tinha envolvimento no Brasil, como que isso está sendo feito aqui fora. Melhor forma de fazer isso é lendo o artigo, é pesquisando, é indo atrás, é conversando com as pessoas. Dessa maneira, você vai conseguir alinhar a tua experiência que você tinha no Brasil com o que o mercado daqui tem a oferecer. Então, ler o job spec, principalmente ver quais são as qualificações necessárias, é onde que você vai conseguir adaptar e procurar entender como programar o seu currículo para certas áreas. E, e aí é bem usual. Acho que o LinkedIn, para a gente tem se provado como mais de 40 a gente fechou mais de 40% das nossas vagas com o LinkedIn, mas tem muitas áreas técnicas, quando a gente fala técnica aqui na Irlanda, é realmente desculpa, eh, por exemplo, eletricista. Vamos pensar no eletricista, no pedreiro, no Brasil, isso não tem nada a ver com, mas só para tentar trazer, quando falam technician aqui, é esse nível operacional que eles estão falando. Eh, eu acho que isso também é uma das dicas que eu posso dar para vocês, é como que é o texto, como que apresenta. Então, assim, é um pouco diferente. Uma das coisas que para quem é novo aí, eu era coordenador de qualidade no Brasil. Então, e aí eu vou lá e vou colocar no meu currículo que eu era QC coordinator. Não, o coordinator não significa coordenador. O coordenador aqui, ele é chamado de team leader, de supervisor, então assim, vai ter outros títulos. Então assim, preste atenção na descrição das vagas que vocês estão procurando e assim você vai conseguir adaptar currículo para certas áreas. Acho que deu para entender. Desculpa se aquele longo dia. Estou desde as 7 horas da manhã, então peço desculpas aí se não está sendo muito claro as respostas. Não, não, tá bem claro. E assim, de uma forma bem simples, né, como o que você faz no Brasil não é jogar no Google Tradutor que vai ter uma visão. Não. Realmente é necessário sentar, fazer uma consultoria, conversar com pessoas que estão trabalhando na área para ver a possibilidade que a gente está fazendo aquilo juntos. E uma das coisas é que realmente a gente precise atrelar as coisas de maneira que seja visível. Então, assim, você não pode gastar cartucho, porque assim, se você aplicar para uma vaga hoje e aplicar errado, quando você voltar amanhã para aplicar, aquele recrutador te conhece. Por mais que sejam milhões de aplicações o tempo todo, nome de brasileiro, especialmente aqueles nomes grandes, elas ficam marcadas. Então, assim, e os HS, que é Application Track Systems, que são os softwares que a gente usa para o recrutamento, ele vai estar guardando aquela informação. Então, eu vou ver o seu CV, o seu currículo antigo, e vou ver o seu currículo novo. E a primeira coisa é falar assim, por que você não fez esse currículo na hora certa? Você já está com um red Uhum. flag no meu sistema, já não passo, não puxo mais você. E é uma coisa que eu sempre falo com o pessoal que quando vem pedir orientação para a gente, não aplique, espere, tome um passo de cada vez. E assim, se você já aplicou, vamos lá, vou dar um pouquinho aí um spoilerzinho, né? Muitos dos sistemas de RH, na realidade, se você for aplicar para aquela mesma vaga em menos de 6 meses, o sistema vai bloquear, entendeu? Não vai para frente. Então, o que o Juraci está dizendo é muito importante, é você analisar muito bem eh, o que você está buscando, ter um entendimento do teu perfil, e aí que nem você estava falando, né, Michele, inglês. Eu sinto dizer, mas para as áreas funcionais, então vamos lá, as áreas administrativas, financeiro, IT, RH, essas partes, assim, o inglês ele é muito necessário. Porque área de qualidade também é essencial, por causa você vai estar escrevendo para regimes regulatórios que tem
ter uma certa maneira certinha de como ser feito. Então, assim, Sim, tem uma busque burocracia, né, igual no Brasil para a Anvisa e tudo mais, eu me candidatei para algumas vagas exatamente. na área da indústria farmacêutica e tinha prazo para mandar, tinha que ter tem um nome que é técnico, então você imagina, no inglês é muito mais Tudo. difícil porque não é sua língua. É, é. Não, na área farmacêutica, assim, e isso é em qualquer departamento, não só na área de quem está lá na parte, né, profissional do negócio, mas a parte de back office também. Você não pode simplesmente, vou aqui, eu escrevi errado uma palavra, vou arriscar, eu vou amassar aquele papel e jogar fora. A gente não pode fazer isso na área farmacêutica. Tem Se que você botar tudo para eles cortarem alguma coisa naquelas máquinas, né, porque é informação confidencial do que eles têm bastante, né. tem informação confidencial e tudo tem um processo. Por incrível que pareça, uma das coisas que eu sempre falo para o pessoal que às vezes, tipo, como que eu entro? Sabe, eu ainda não tô com inglês daquela maneira, mas pô, eu já tenho muita experiência no Brasil. E aí eu falo, gente, a área operacional mesmo, aquele que vai trabalhar como o operador de manufatura, ou empacotador e tal, é uma ótima entrada, porque você vai criar a experiência de entender os Standard Operation Procedures, então os SOPs. Primeira coisa que eu falo para os brasileiros, gente, não é SOP, tá? Não é SOP, é SOP. Porque uma das maneiras, essa é uma das dicas. Então, assim, sempre tentar, né, dar uma olhada, procurada em áudios, em vídeos sobre as atividades que você fazia no Brasil, para não é uma gafe, porque eles entendem quando a gente vai para a entrevista, mas se você já chega, né, mostrando que, pô, eu sei como que é que é o mínimo, então GMP, GLP, são todos os acronismos que são necessários e certificações que você precisa ter para poder trabalhar numa farmacêutica, independente da área que você for. Então, isso que eu estava pensando, me candidatar para uma vaga inferior do que o meu currículo tem, e depois eu não sei se é igual no Brasil, que você tem oportunidade de crescer lá dentro. Eu gostaria que você falasse isso para nós. Sim, sim, sim. Eu falo muito isso pro pessoal. É claro que assim, vai muito também aquilo. Tem muita gente que nem você estava falando, Michelle, em relação ao inglês, ou sabe, pô, não tô me sentindo ainda muito confiante, ou pô, eu vou para aquela entrevista e o que eu só fico meio que chateado, às vezes, quando eu vejo, vou para entrevista com um brasileiro, a gente é muito conhecido pelo nosso sorriso, pela o alto astral. Então, Pela assim, cara de feliz, né? pela cara de feliz. E então, assim, gente, é muito importante você chegar com aquela atitude, mesmo não importa que você fez um erro de inglês aqui e acolá, só não se coloque para baixo. Elabore, treine antes, fale em frente ao espelho, por exemplo, pesquise, por exemplo, pô, como que eu vou falar? Porque tem algumas coisas que, assim, é o mínimo. Bruno, o mínimo para a gente é você poder falar qual que era a atividade que você fazia antes. Porque se você não consegue elaborar o que você fazia no dia a dia, de segunda a sexta-feira, é difícil da gente poder te avaliar e ter consideração, porque você pode pegar e fazer, pedir para alguém fazer teu currículo e tudo, e é lindo, maravilhoso, mas daí na hora que a gente vai perguntar, pô, quais são o maquinário que você usava? Por exemplo, eu vou usar aqui muito o pessoal de laboratório, porque a gente tem bastante vaga nisso, mas e recebe muito currículo também. A competição é grande. Então, assim, pratique, veja quais são os termos, como que eram o nome das máquinas, dos sistemas no Brasil, como que isso aparece em inglês. Onde eu vejo isso, Bruno? Os artigos, Google, jogou lá. Para quem aí, se tiver alguém de laboratório, por exemplo, que era químico no Brasil e fazia testes laboratoriais, HPLC.
Esse é um dos instrumentos que é básico, não importa se a gente está fazendo comprimido, não importa se a gente está fazendo eh eh, produto viral, dermatológico, o que for, você vai estar mexendo muito com esse instrumento. Então, e se você vem do Brasil com isso, então você foi exposto. Procure entender quais são os nomes dos componentes, das partes daquele maquinário que você usava e trazer aquilo para o inglês. Se você não Isso. consegue falar, em relação ao teu dia a dia, no que você fazia no Brasil, vai ser muito difícil da gente poder te avaliar. Não é o momento certo, porque muitas vezes assim, que a gente sempre tem que ter cuidado, não queimar o cartucho. Pode ser que você tenha um currículo lindo, perfeito, seu inglês não é o suficiente, você consegue a entrevista, você chega lá e não consegue passar na entrevista. E aí depois, quando você voltar para aquela empresa, vai ter alguma relutância em te deixarem voltar para aquela empresa. Esse é o cuidado. Então, assim, muitas vezes, como você mesmo falou, dar aquele passo para trás, esperar um pouquinho, é a melhor estratégia de poder seguir esse caminho. E assim, a gente É, vem falado isso o tempo todo, né, de como conseguir o caminho para isso, e o Bruno vem falando que realmente é a questão do cuidado, é a questão da atenção, nós já temos uma cultura de sorriso, de estar presente, e realmente, assim, nós sabemos fazer o trabalho. O que a gente precisa realmente é ter a competência de mostrar esse trabalho para as pessoas. é. E como Yeah. Não, pode pode falar? terminar seu pensamento, Juraci. Não, mas foi exatamente isso que você está falando, assim, como a gente vai pega nas pessoas, tem que existir essa estrutura de conhecer, porque, assim, possa ser que eu sei fazer aquele trabalho, mas eu não sei descrever o trabalho, ou o job title é um pouquinho diferente. Então, assim, eu preciso estar preparado, porque, assim, buscar um trabalho é um trabalho. Eu tenho que estar preparado É. para todas a questão cultural, a questão de informação, como você mesmo falou, de maquinário, de processos, porque aquela palavra-chave que vai ser o diferencial, aquela informação-chave que vai ser o diferencial. E assim, uma coisa que eu não me canso também de falar, porque é sempre importante, gente, não mente no currículo. Porque se você não teve, a experiência em certa atividade, e aí você coloca só para o teu currículo, né, ser selecionado e ser chamado a atenção, lá na frente você vai ser pego, e aí quando você não consegue falar sobre aquilo, pronto, você perdeu a chance. Então, assim, não existe um currículo que é para todas as vagas, por isso que é sempre bom você olhar a descrição da vaga, e aí você adaptar o teu currículo, dar ênfase para aquelas atividades. Não, eu sei que possa parecer um pouquinho repetitivo, mas mais uma vez, se vocês forem procurar dicas de como fazer um currículo, não venha com aquele currículo de 3 páginas, 4 páginas, não faz sentido. Procure sempre dar ênfase nas coisas que você está vendo que, olha, pô, tem essa vaga aqui que me interessa e eu fazia isso. Vamos dizer que você fazia 70% daquela vaga que está ali escrita. Ótimo, prepara teu currículo para aquele 70%, e aí você pode pegar e deixar, mostrar na entrevista que os outros 30%, olha, eu não tive a experiência, não tive o envolvimento, mas de acordo com a minha educação, de acordo com o que eu pesquisei e tal, eu iria olhar dessa maneira ou dessa outra maneira. Eh, Bruno, e é eu posso falar? pode, Ah, tá. É uma pergunta, acho que um monte de gente gostaria de saber. Stamp 2, você já viu sponsor ou sei lá, existe alguma chance? E eu ia fazer outra pergunta, mas você já respondeu que seria em relação à experiência, né? Porque eu acho, eu tive só 6 meses de experiência na indústria no Brasil e depois só trabalhei em drogaria. Você acha que se eu fizer, ou qualquer outra pessoa que queira, um curso técnico, só com curso técnico, você acha que tem chance? sim, eu acho que é prazer, Juliana. Gente, eu vou dar uma olhada também nas perguntas. Eu sei que já são 15 para as 7. A gente só responde essa, Bruno, que eu já fiz um filtro das perguntas, assim que a gente Ah, tá. pegar, a gente Não, passa não, para o sim. Q&A. Eu só queria dizer que também, mais uma vez, gente,
se vocês não se importarem, eu tô ok para ficar pelo menos mais uns 15 minutos aí a mais, não tem problema. Gosto muito no que eu puder ajudar. E, Juliana, na Obrigado. tua pergunta, o que eu falo para o pessoal é o seguinte: tem tantos cursos online agora, se você for pesquisar, e por valores acessíveis que você consegue, né, tá atendendo e aquilo faz uma diferença. A Inofarma, por exemplo, é um lugar que você consegue fazer curso de GMP, tem curso de Pharmacology Vigilance, tem vários cursos ai, desculpa, online, aí que dependendo do que você está buscando, vale muito a pena, porque se você não vem com muita bagagem do Brasil, você não muito dificilmente você vai conseguir entrar, porque a competição também é grande. A gente tem pessoal que está se formando aqui, que está, né, que fez internship e tudo por aqui. Então, assim, tem que analisar, Juliana, qual é a vaga, do que a gente está falando, quão especialista é aquela vaga, como que está a competição. E se você pesquisar no Google, você consegue ver quais são os números de vagas que tem para certo tipo de vaga. Agora vamos lá, por exemplo, Stamp 2 para trabalhar como operador. Então, assim, na parte. Não consegue conseguir sponsorship para esse tipo de vaga, se for vaga muito operacional. O sponsorship vai vir para áreas mais especialistas. Assim, claro, vai ter algumas áreas técnicas que, dependendo se o número não está muito bom. Por exemplo, uma das vagas que eu realmente apanho aqui é para, eu vou falar em inglês, maintenance technician ou engineer technician, que não precisa ser engenheiro de formação, mas você precisa ter a parte técnica de trabalhar com manufatura. Por exemplo, a gente consegue trazer muita gente que vem, vamos dizer, de papel. Então, teve aqui na Irlanda mesmo o pessoal que trabalhava com jornal, com empresas que as máquinas faziam revista, jornal, essas coisas. Muitas delas fecharam, porque esse é o caminho que está indo a modernidade aí. Mas ali, como eles tinham aquele envolvimento com eh, 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 Com eh, maquinário? o maquinário, obrigado. O maquinário de volume e de produção, aquele knowledge que a pessoa tem é um skill que é transferable. Então, e é uma vaga que é bem competitivo. E aí também não adianta você ter pós-graduação, que for engenheiro e tal, porque a vaga é técnica, a gente precisa do pessoal que tem a experiência de que vai sujar a mão na graxa, literalmente, ali. Então, desculpa, Juliana, se eu não se deu para entender o que eu quis dizer aqui, vai Eu sim. depender muito de que vaga que você está procurando, qual que é o mercado, mas numa visão global, geral, o Stamp 2 para conseguir o sponsorship, só se for vaga muito mais especialista. Acho que é mais aquela área de contábil, marketing, engenharia, acho que é muito mais fácil de conseguir. Não, Michele, sinto Uhum. dizer que para o pessoal que quer ir para as áreas funcionais, então, de back-office do negócio, como financeiro, IT, RH, é difícil, não vou mentir, a competição é grande. Aí, eu saí do Brasil como business partner e para entrar onde eu entrei com um contrato de estagiário. Eu Entendi. Aquilo. Foi o step que eu dei na minha carreira para eu conseguir. Depois de 3 meses lá dentro, eles viram que ele não é um estagiário, sabe. A experiência que ele Ela tem, mostrou toda a a sua ati a experiência. atitude, então com 3 meses eu mostrei para eles, eu virei HR advisor. Ah, Então, legal. assim, só que é aquilo, a gente tem que entender o mercado, entender a nossa vaga,
quando eu disse o STEM2 vem mesmo para aquelas vagas bem especialistas. Então, para quem trabalhava com Research and Development no Brasil, alguma coisa assim, ou algumas várias bem críticas, a gente trabalhou recentemente com uma vaga para auditoria interna, mas que precisava ter XPTO certificações. A gente foi lá e a gente conseguiu ter uma brasileira trabalhando agora com a gente com isso. Então, assim, mas é uma vaga bem específica, bem técnica, bem especialista. E, e tem que estar com inglês Afiado. tinindo, E Bruno, tinindo. falando dessa questão do tudo bem, eu tenho um currículo, eu tenho inglês. Como é que eu faço para aprimorar o meu network, especialmente nesse momento de pandemia, para eu conseguir o famoso referral? Vamos lá. Claro que tem algumas dicas, que nem eu estava falando do LinkedIn, adicionar, quer ver as pessoas prestarem atenção no teu currículo, é você seguir aquela pessoa, mas seguir a pessoa, para quando ela fizer uma postagem, alguma coisa, vai lá, curte. Mas não fiquem falando assim, ah, eu me candidatei para essa vaga, não recebi feedback. Gente, eh, eu tenho vaga de quality control que eu em 3 dias de publicação eu recebo mais de 100 inscrições. Então, assim, é muita gente. Então é como que você vai se sobressair aquele grande pool. Então tem que ter essas técnicas, seguir a empresa, dar curtidas em posts, e adicionando as pessoas que sentam naquelas vagas que você queira trabalhar e claro, tentando criar um contato. O recrutador, o RH, é que nem eu estou dizendo, é muita gente. Então, assim, se você, adicionou um gerente de certa área e tal, ele vai ter uma rotina muito grande, mas o nível de intensidade dele com o LinkedIn não é tanto como a gente. Então, assim, se ele tiver um tempo e você conseguir ter um bate-papo com uma pessoa aqui, outra acolá, é assim que você vai aprimorando o seu network. Mas aquilo, também você tem que entender aonde você está, o que que você está buscando, e aí você criar um projeto de ação em cima daquilo, porque não adianta você vamos lá, não adianta você estar com um nível de inglês baixo ou não estar confiante o suficiente para fazer, mas você está disposto a entrar como um operador de manufatura, e aí você adicionar o head da área de manufatura e tentar: "Ah, eu posso ter um bate-papo com você?" Não vai casar. Tenta tenta adicionar exatamente quem são as outras pessoas que estão trabalhando como operador de manufatura. "Pô, eu vou tentar conversar com essa pessoa", criar uma intimidade. Até porque, vou dar exemplo da minha empresa, a gente tem aquilo, se você vem como um referral, e a pessoa é contratada, o empregado vai ganhar um dinheirinho em cima daquilo. Então, assim, às vezes perturbar, desculpa a palavra, o recrutador, o especialista e tal, a gente está com o número de mensagens que eu recebo é muito grande, então eu preciso filtrar, eu preciso trabalhar naquela vaga que é mais complicada versus aquela que eu não tenho, que eu não, eu tenho que dar às vezes uma prioridade para aquela que eu não tenho tanto, que eu preciso ir buscar. Então, assim, claro que isso, aquilo, quem é do mercado vai entender quais são as vagas mais operacionais, quais são as vagas mais especialistas, e eu acho que alguém perguntou também um pouco disso, e aí no LinkedIn em inglês você vai ter. Outra dica que eu dou para o pessoal é troque o seu LinkedIn para inglês, porque dessa maneira você vai entender como que é os termos que está sendo usado por aqui. Então, associate
entry level é como se fosse o júnior, o associate é como se fosse o pleno, o mid senior no LinkedIn, esse é como se fosse um nível mais de gerência, de coordenação, é dessa maneira. Aí o diretor aí é mais fácil, mas esses são alguns termos que eu estou dando aqui para vocês, que se você mantém o seu LinkedIn em português, você vai se matar aí para conseguir achar. Troquem o LinkedIn para vocês, virem a chave para o inglês. Essa é uma das dicas que eu também queria dar para vocês aí. Perfeito. E você já respondeu uma das perguntas, que é a questão dos job titles. Uhum. E aí teve uma pergunta aqui da questão de marketing, por exemplo, você trabalha com a área farmacêutica, claro que você vai ter RH, segurança, limpeza, você vai ter de tudo. Tem vaga na área de marketing dentro da indústria farmacêutica? Tem, mas esse é, por exemplo, eu não tenho uma área de marketing baseada aqui na Irlanda. A minha área de marketing, por exemplo, na minha companhia, está na Espanha, na Itália, e aí vai estar espalhado por algumas outras partes. Então, assim, varia muito. Não necessariamente porque você tem uma fábrica aqui que eu vou ter a necessidade de ter a área de marketing localizada aqui. Eh, Possivelmente a competição pode ter vagas de marketing aqui? Possivelmente, acho que, eh, se eu não me engano, a Takeda, ou até mesmo a Amgen, eles têm alguns escritórios que vão ter essa parte aqui. Vai de dar uma pesquisadinha, um Google aí e um surf que você vai conseguir encontrar. Que nem eu disse, a minha área de marketing aqui, ela é limitada muito mais para a parte de comunicação e eu posso contar em 2 mãos, em uma mão, o número de funcionários que eu vou ter. Em 3 anos ali na empresa, eu acho que eu trabalhei só com uma vaga de marketing até hoje. Uau, É. interessante. Porque Bem, aquilo não é que não exista, tá? Eu só estou falando que a empresa onde eu estou, a parte de marketing, a parte comercial, está muito mais no continente, em outros países na Europa, não aqui na Irlanda. não, fair enough, acho que as empresas elas dividem as áreas de certa forma para poder facilitar o processo de recrutamento. Então, eles concentram algumas áreas em algumas áreas. E é muito comum isso. É que nem eu falei, v pesquisar a empresa que você está procurando entrar. Parece é aquilo, eu estou dando a receita parece que é meio óbvio, mas entre no site da empresa e aí, coloque no Google Maps. Google Maps é ótimo também para isso, porque se você colocar lá, você vai entender se aquilo ali é uma manufatura ou aquilo ali é um escritório global, o que está sendo feito ali. Então, os sites das empresas geralmente já tem isso, e quando você pesquisa, você já consegue entender. Então, que nem eu disse para vocês, eu aqui eu trabalho muito mais com a parte operacional. Então, na farmacêutica a gente vai dividir commercial, operational e manufatura. Eu trabalho com manufatura e operations. É quase que a mesma coisa. Essa parte comercial, marketing e tal, está em outros países do mundo. Perfeito, obrigado por estar compartilhando, Bruno. A Solange, ela fala que para gerente de produtos, qual seria a melhor nomenclatura? Ela tem 25 anos de experiência no Brasil e ela perguntando se ela pode aplicar para as posições que são inferiores à de gerente. Gerente de produto, tá aí uma coisa que é interessante. Quem que perguntou? A Solange. Solange. Oi, Solange. Solange, eu precisaria dar uma entendida melhor do que significava ser gerente de produto no Brasil, porque gerente de produto aqui, se eu traduzir ao pé da letra, eh, pode ser, do que? É de manufatura ou Não, é posso falar? comercial? É do marketing. Tá ouvindo? Tô te Boa ouvindo. tarde, Boa- pessoal. Eu sou a Uhum, Solange, estou aqui no Brasil, sou amiga da Michelle uhum. há muito tempo. Então, o gerente de produto, ele trabalha com a propaganda médica, ele faz todo o material para impactar os médicos, não é mais na produção, é no marketing mesmo, faz forecast de vendas, forecast de amostra,
é mais essa parte do marketing mesmo, mais dentro a propaganda para o médico mesmo, né? O material desenvolvido. Sim, não. Eu aqui vou estar trabalhando muito mais com a parte de qualidade e o marketing ali é muito mais na parte de artwork. E aí é aquela parte que eu acho que você sabe que não Sim, é marketing, é a parte. Porque, de novo, em farmacêutica é um pouquinho chato. O código de barra precisa estar em certo ponto da caixa, porque senão não está de sim. acordo. Então, eu tenho essa parte que é a parte de qualidade. Essa parte Entendi. marketing comercial, por exemplo, na minha empresa, fica na, aqui na Europa, vai estar localizado na Espanha e na Itália. Perfeito, não tá ótimo, mas assim, tá sendo parabéns, viu? Muito esclarecedor. Eu tô querendo ir para Imagina. aí e aí eu tô montando um plano de ação e aí eu tô gostando muito, assim, das suas dicas são maravilhosas. Depois eu vou te chamar do LinkedIn pra gente bater um Pode papo. chamar, pode chamar. Obrigada pela atenção. Imagina, Obrigado, imagina. Solange. E a Letícia está se perguntando se a área de comércio exterior, importação e exportação, acredito que nesse caso seja de insumos, de produtos conectados, tem uma Supply grande procura? chain. Supply chain. Então, aí começam os termos diferentes, entendeu? Não se fala comércio exterior se você for procurar ao pé da letra, não, você vai ter a parte de procurement, é, é, entendimento um pouquinho mais nessa parte de SKUs, e nem me pergunte tanto na parte técnica que eu contrato para o pessoal lá, mas eu deixo essa parte técnica toda por parte do gerente. Eu estou na empresa há 3 anos e eu não sei o que é SKU. Eu deveria procurar isso para entender um pouquinho melhor, mas aquilo, o comércio exterior, as atividades, procura ver, entender qual eu já entrevistei até alguns colegas aqui, vai ter muito mais ligação com a área de procurement, pode ter um pouco mais com a área de planejamento, então planner, depende qual era a atividade que você exercia na parte de comércio exterior no Brasil, como que isso pode ser transferido para as atividades, mas isso ia estar na parte vertical supply chain. Então, numa coisa big picture, então até mesmo em LinkedIn na hora de procurar, procura vagas nessa parte de supply chain procurement, você deve achar atividades que faz match com o que você fazia no Brasil. Uhum. E a Renata faz a pergunta da questão do HS, do Application Tracking System, que ela fala que de inteligência artificial para fazer a seleção de CVs. Como ter um CV que possa abranger um mercado maior? Eu acho, Renata, por mais que você veja que eu veja a sua frustração aqui no seu post, eu poderia dizer o seguinte: não existe receita perfeita, realmente um currículo, procurar um trabalho é um trabalho, cada currículo tem que ser tailor, você tem que fazer ele de acordo com a descrição daquela empresa, as palavras do job description têm que estar no seu currículo, e outra coisa, muitas vezes você fica assim, aquele currículo pede 5 anos de experiência, eu tenho 3. Aí eu vou tentar, tudo bem. Mas se você tiver, se guardar, porque assim, pode ser que amanhã ou depois você pedindo pessoa com vaga com 2 anos, você tem 3. Ou com os 3 anos seu. Então, assim, muitas vezes aquilo que eu falo, a gente perde muita munição porque a gente vai com muita sede ao pote. Porque nós brasileiros temos aquela coisa assim, eu sei, eu vou fazer e vou fazer acontecer. Mas muitas vezes é melhor, olha que vaga perfeita, paga muito bem, papapá, mas você não tem tudo dela. Pode ser que você, de 10 coisas que eles pedem, você tenha 8, tudo bem, aplique. Mas eles pedem 10, você só tem 4, eu pensaria um pouquinho antes de aplicar, porque para não ficar queimado naquela empresa. O que você acha, Bruno? Eu falo para o pessoal, gente, a parte dos duties, como eles vão chamar, ou responsibilities, esses são algumas maneiras que ao começo, o que você vai ser exposto, na realidade, aquilo ali, quando você está pesquisando para fazer o teu currículo, é a melhor coisa que você tem. Você consegue dar, pô, eu fazia essa atividade aqui no Brasil, então dá para você dar aquela copiada naquele texto para jogar, e aí você ter um currículo, como que isso abrange. Aí você já viu aquela vaga ali, procura como está sendo na competição, como que eles estão jogando. Então, aqui na Irlanda, você tem um Irish Jobs, você tem um Indeed, Google, gente, colocou lá, por exemplo,
qual que foi a profissão. Vamos usar a Solange como exemplo, gerente de produtos. Então, assim, procurei artigos, as atividades de marketing, como que pô, já conheço alguém que já trabalha na área, qual que é o título que aquela pessoa tem? E aí você usar aquilo ali como link para você ver e montar o teu currículo. Então, assim, não existe receita completa, mas o job description das vagas ajuda muito você ter um CV mais geral. E o que o Juraci está dizendo é muito mais na outra parte, na parte de qualificação. Então, assim, se você começa pela educação, e a experiência, se às vezes já está falando ali que preciso da experiência de mínimo 5 anos, gente, se eles escreveram que é mínimo de 5 anos e eu tenho 3, mas eu tenho uma boa atitude, não adianta. Não, eles estão procurando o mínimo de 5 anos, entendeu? É, é, Assim, a não ser que você consiga complementar, vamos dizer, tem algumas coisas, ou eu estou fazendo um PhD, então eu trabalho muito com cientista e que às vezes foi muito focado na vida, na parte muito acadêmica. Para fazer essa migração para a parte industrial, não é fácil. E eu falo muito para o pessoal que tem muita gente que trabalhou por muito tempo, faz muita pesquisa com faculdade e tudo, mas nunca esteve dentro da empresa, o dia a dia de indústria. Gente, tem que dar um passo para trás. Aí vale a gente vai tomar consideração, pô, tem uma pessoa que já tem um mestrado e tudo, mas assim, eu canso de entrevistar gente que às vezes já tem mestrado e está entrando como qualidade de controle 1, porque é aquilo, quer entrar, porque se não tiver experiência com a produção, com o dia a dia de uma manufatura, não adianta, você pode ter estudado a teoria que for, a maioria deles vão estar procurando pela experiência, pela atividade. Então, assim, cuidado também de fazer aquele currículo que, nossa, é muito alto, tem que dar uma avaliada. E uma coisa que também é muito importante, gente, se tem algum gap, alguma coisa, tenta fazer sentido. Muitos de nós, por exemplo, é assim, a gente veio do Brasil e aí está estudando por inglês 1, 2 anos, e aí tem aquele gap. Pô, você pode colocar que você estava fazendo um trabalho, eu vou me usar de novo como exemplo, de café. Eu coloquei lá, Sales Assistant, eu não dou tanta ênfase, eu não coloco tanta coisa, porque aquilo não vai fazer tanta relevância, mas está mostrando que eu estou ativo no mercado, que eu estou fazendo alguma coisa. E, pô, se eu não estou tão ativo e eu estou fora do mercado há mais de um ano, a competição é grande. Então, assim, você vai precisar remediar de alguma maneira e ter um investimento próprio em si. Então, que nem eu disse, já está fora e tal, pô, procura fazer um curso, fazer até mesmo um curso online para completar aquele gap e tentar dar aquela entrada no mercado. Eh, uma das coisas também, é claro que é difícil, a gente sabe, a gente tem que pagar o aluguel e tal, e pegar, às vezes, uma vaga de 3 meses é um risco, mas é aquilo, é a carreira, é a sua carreira. Você vê essas oportunidades de trabalho fixed term para ser contingent, então, assim, externo, contract. Gente, é a experiência, é o que precisa para você conseguir mas lá na frente ter aquilo que você estava buscando. Falo muito, pessoal, você tem a FlexSource, você tem a CPL, tem bastante coisa lá que essas agências que vai poder ajudar a ter uma entrada, e eu estou falando demais. Não, Bruno, perfeito. Sim, Renata, por Só favor. fazer um comentário, porque, na verdade, eu sou bem frustrada na minha área, que eu sou formada no Brasil, essas coisas, então, assim, o meu emprego não é específico, mas eu sempre acreditei que a cover letter seria, tipo, o a mais que a gente daria nas informações do currículo, entendeu? Porque
É bem estressante criar um currículo para cada empresa, para cada emprego, sabe? Eu tenho um emprego hoje, eu trabalho para um vendor, que é a Accenture. Então, assim, eu estou procurando uma nova posição, porque já estou num momento bem estagnada, mas não De vamos mudança. meter no porquê. Sim, já passou do tempo, acho que eu demorei muito para ver que tinha passado do tempo. Mas assim, eu acho assim, depois que você trabalhou o dia inteiro, você está exausto, aí você vai olhar as vagas. Aí você tem que montar um currículo para cada empresa, para cada vaga. E eu sempre achei que era a cover letter que fazia diferença, mas já me falaram, esquece que a cover letter nem chega a ser um diferencial, nem a maioria nem olha isso, porque é o que vai ao currículo e acabou a história. É a Renata que está falando, né? Sou eu de Isso. novo, Oi, Renata. A cover letter ainda tem. Se for empresa global, eu sinto muito. Eu não conheço, não tem nenhum amigo meu que gosta de ficar lendo cover letter. Para isso que a gente tem o primeiro parágrafo de apresentação. A gente está buscando que você seja sucinta para demonstrar o que está acontecendo com você. Então, são 5, 6 linhas que você estaria talvez colocando uma cover letter, em 10, 15, reduz isso. Então você consegue falar que, olha, eu estava dando ênfase no meu inglês, enfatizando isso. Isso tudo você coloca naquelas 5 linhas, é o objetivo. Eu, particularmente, eu gosto de ler aquela parte. Aquilo para mim é a cover letter, mas esse é o meu jeito. Possivelmente tenha recrutadores aí É que na as linha que empresas ainda pedem, né, além do currículo, mas falaram que chegam nem a olhar o cover letter, é mais só por Renata, a questão é o requisito. seguinte, vai variar de empresa para empresa. Quando você entra se no a Job empresa. Application, vai ter as questões que vão pedir e vão ter questões que não vão pedir. Algumas empresas pedem, ou você vai mandar um e-mail com o seu currículo, aí você adiciona a cover letter por uma questão de ter alguma coisa no e-mail, para não só o e-mail sem nada. Se você aplicar, por exemplo, um Jobs Data aí, tem um parágrafo que você tem que escrever sobre você, então acaba sendo uma cover letter. Tem outras empresas que você faz um sistema de aplicação. Ao invés de pedir uma cover letter, eles fazem questões. Uma breve apresentação, por que a gente deve contratar você. Então, assim, no final do dia, faz tudo num arquivo de Google Drive, todos esses parágrafos, todas as informações, que aí você só muda um pouquinho ali, uma palavrinha ou a outra que vai te É, ajudar. Mas, é, infelizmente, a gente entende essa frustração enquanto pessoa de é, RH, mas tem que ser feito. E você tem que seguir o que a empresa quer, porque se não seguir, se você colocar uma coisinha errada naquilo ali, já te elimina e vai próximo, porque no final do é. dia são Renata, milhões de pessoas aplicando. se eu puder só falar um pouquinho nisso, o que o Juraci está dizendo. Se tiver falando que é obrigatório ter uma cover letter, aí eles vão dar uma olhada. A maioria das empresas globais que eu conheço não pedem isso. A gente não pede isso. Então, assim, você está mandando? Ótimo. A hora que eu estiver repassando o teu currículo pelo sistema, vai do gerente querer ler aquilo ali ou não. Eu, particularmente, olho cover letter, não, eu quero ver isso no currículo, porque o que eu quero ver é se você consegue ser sucinto o suficiente em 2 páginas. Porque é ali, se você teve um gap, alguma coisa, você tem que colocar isso em 5 palavras. Na hora da entrevista, você tem 1 hora. Então, assim, tem que ser mais objetivo, mais direto. O que eu vejo é muito mais empresas governamentais ou empresas que são familiares, que não vêm com essa visão global. Essas empresas ainda têm um pouco do costume, ou o pessoal de gerações mais antigas ainda gostam muito de receber cover letter. Mas os recrutadores, se tiver recrutador aí no call, que me complementem. Eu, particularmente, não gosto de ler cover letter. É, mas espero que tenha ajudado aí. No meu caso, já assim, eu não gosto de cover letter, mas eu acho que é importante ter. Se alguém me manda um currículo por e-mail, por aplicação, e não coloca nada naquela caixinha, eu já sinto, essa pessoa não tá só clicando, aplicar, sem ter cuidado. Então, assim, como você disse, é melhor pecar pelo excesso, cobrindo todas as lacunas, do que não colocar Se, nada e pegar uma pessoa que realmente quer aquilo. se a vaga pediu, aí ok.
Coloca. Por exemplo, você vai ver muita empresa farmacêutica, elas trabalham muito com Workday. E ali já vai ter aquelas perguntas de screening no começo. Aquilo que é importante, é aquilo ali, aquilo para a gente é a covalera, é a hora que você consegue dar uma resumida, alguma coisa. E se você tiver um currículo que é bom e que você sente confiável que aquilo vai ser chamado e tal, tenha certeza que o recrutador, ele vai voltar e vai te perguntar, entendeu? Ali se tem porque a gente já vê isso, às vezes, pô, tá ali fazendo um screening de currículo, a gente usa muito, né, procurar palavras-chave e tal, por isso que eu estava falando que é tão importante você olhar a postagem, porque dali você consegue tirar palavras-chave. E tenta usar aquela palavra no teu currículo, é isso que vai chamar. Aí só que eu vejo, pô, a Renata tá fora do mercado 3 anos, mas ela tinha 5 anos de experiência antes. Se você agora pegar, tô só colocando um cenário aqui, e aí possivelmente, dependendo da vaga que você vai, a gente vai perguntar: "O que que você tem feito nesses últimos 3 anos, Renata?" E aí, só que se você está 3 anos ali fora do mercado, não foi procurar um curso e é uma vaga que precisa estar atualizada, que tem uma questão de atualização, sinto muito, mas você está defasado no mercado. Você vai ter que buscar uma educação, um aperfeiçoamento para o seu currículo voltar a ser ativa. Eu falo muito isso para o pessoal, porque tem muita gente que vem do Brasil que tinha a atividade e tudo lá, só que daí já chegou aqui, ficou 2 anos trabalhando estudando inglês, e aí depois mais 1, 2 anos que estava fazendo outra atividade que não é muito relevante, coloca no currículo que você estava trabalhando, e o nome da empresa e tal, para mostrar que você está ativo, mas daí é aquilo, procurem fazer algum curso, alguma coisa, se atualizar, porque o, o mercado está competitivo. Somente agora, em tempos de pandemia, que os índices de desemprego estão crescendo, então a competição vai estar muito maior. Não são aqueles tempos de ouro que só tinham 2% de desempregados na Irlanda, né? Ah, foi isso o E, tempo. e assim, um convite para vocês, galera, para seguir o Café Virtual nas redes sociais, mantenham atualizados. Todo mês nós temos um trabalho de trazer informação, de trazer tudo. O vídeo do Bruno vai estar logo, logo disponível nas mídias sociais. E o nosso muito obrigado por toda a equipe do Café Virtual. Somos um grupo de 5 pessoas, a Juliana e a Lorena da área de marketing, a Candy, eu, Juraci e a Sara trabalhamos na área de RH. Esse é um trabalho totalmente voluntário. A gente agradece muito ao Bruno por estar vindo também hoje nos ajudar, trazer parte da experiência dele, pegar todo esse tempo. Muito obrigado, Bruno. E Nada. E desculpa se eu falo muito aí, gente. Imagina, claro, e esclareceu o que realmente a gente precisa. Você focou no que realmente a gente precisa, entendeu? Melhorar o inglês, às vezes para uma vaga inferior do que você tem, é isso. Uhum. E aí, gente, vamos seguir o Bruno no LinkedIn, vamos lá, vamos fazer uns endorsements para ele na questão de RH, de Talent Acquisition. Vamos agradecer ele por essa grande oportunidade. Então tá lá no LinkedIn Bruno Lacerda, vai estar lá a fotinha dele bem bonita. E aí sigam ele, comentem os posts dele, deem like, isso ajuda bastante, isso mostra visibilidade. Uhum. E quando vocês tiverem alguma dúvida, o Bruno é uma pessoa super aberta, super simpática. Vão lá, mandem uma mensagem. Mas não, tipo, não seja que a pessoa manda uma mensagem cada 2 horas e pergunta: cadê a resposta? Cadê a resposta? Manda mensagem, dê o É. tempo dele, pode ser que demore 1, 2 dias, mas ele vai responder. Ou até às vezes uma semana, sinto muito, mas eu volto. Ou a gente tenta combinar alguma coisa. O mercado está bem competitivo. Eu sei que eu falo demais, mas eu queria deixar aí só mais uma dica e uma lição de casa para o pessoal, principalmente para quem está procurando trabalho. Para aqueles como que eu me apresento dentro da entrevista, como que eu organizo as minhas ideias para poder dar uma resposta. Gente, procurem a metodologia STAR, ok? So, S-T-A-R, desculpa, misturando inglês com português. Se vocês Porque, seguirem o Café Virtual, vamos estar postando um vídeo sobre Star. Foi feito o ano passado e nós temos toda uma explicação do que é isso e como funciona. Obrigado, Bruno. Pode falar. imagina, é só. é,
essa é a lição de casa, porque eu falo muito pro pessoal, quando você consegue organizar os teus pensamentos para dar a situação, qual que era o tempo, quais são as ações e o resultado daquilo, isso são o significado do acronismo STAR, eh, facilita muito para o entrevistador, entender da onde que você está indo e para onde que foi, entendeu? Então, assim, e você consegue usar isso do começo ao fim da entrevista, mesmo e se você não foi exposto para aquilo, aí você busca trazer o teu conhecimento teórico né, de estudos, o que você buscou. Então, gente, foca também um pouco nisso, não esqueça da prioridade. Às vezes eu faço uma pergunta, por exemplo, assim: "Por que que você escolheu esse curso, essa formação?" E aí as pessoas travam. "Qual é a matéria desse curso que você mais gostava?" As pessoas nem sabem falar quais foram as matérias que eles já fizeram. Então, de novo, meio que um recrutador, tô dando só alguns toques, algumas coisas para vocês se prepararem, praticarem, e a prática traz solução. E não perca o sorriso no rosto. Eu sei, a frustração é grande, a gente vai atrás, a gente ouve não, 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 mas a hora que vem o sim, ele é bem justo, então mantenha a cabeça erguida e que todo mundo vai chegar lá, Muito bem, o sol brilha para todos. uma hora. Uma hora. Bruno, muitíssimo obrigado por você estar Imagina. aqui, pela sua ajuda, pela sua paciência, pelo seu carinho. E, pessoal, por favor, siga nossas páginas. Nós estamos aqui com o Café Virtual e vemos vocês no próximo mês. Tenham uma boa noite e um bom dia aí no Brasil. Tchau. Tchau.